Os plugins que eu mais uso atualmente no baixo, tanto quando eu gravo aqui no estúdio, quanto também quando me mandam um baixo para mixar, que eu vejo que ele tá com um som muito cru, eu uso esses processamentos aqui para deixar ele com um som muito melhor. Então se liga aí. Eu tenho esse baixo gravado aqui, que é um pop rock, mais worship, né? Que é esse estilo gospel mais moderno que é muito feito atualmente. E eu gravei esse baixo direto na interface de áudio. Então, por exemplo, desligando os plugins aqui, ele vai ter esse som aqui, ó. Que é um som cru do baixo, certo? E não é isso que eu quero nesse estilo. Tem estilos que até combinam com essa vibe, que tem esse tipo de timbre na gravação finalizada e tal, mas não é o que eu curto para esse estilo musical. Então, nesse caso, eu uso alguns plugins aqui para deixar o grave do baixo mais redondo, trazer um drive também, que nesse estilo a gente usa bastante, eu gosto muito também, e por aí vai, certo? Então vou mostrar aqui para vocês passo a passo o que eu gosto de usar. Inclusive é um setup bem versátil que eu uso em vários estilos, tá? E que funciona muito bem, certo? Agora, vamos lá. Primeiro plugin é o Amplitube, que eu gosto de usar. E aqui eu não vou simular amplificador e esse tipo de coisa. Pode ver que aqui, ó, eu tenho várias coisas que eu uso também para guitarra e tal, né? Mas, ó, eu desliguei aqui esse amplificador, tá desligado. A caixa aqui também tá desligada, os efeitos e tal. Tudo. Só tem uma coisa ligada nesse caso aqui, que é esse pedal aqui, ó. Esse Ampless, tá? Cara, é muito bom, ele é muito legal pra gente arredondar o som do baixo, e só com ele eu já consigo tirar aquela característica do som do baixo ligado direto na interface de áudio, que é esse som meio anasalado, né? Então, por exemplo, se a gente desligar o plugin aqui, ó, olha o som. Esse meio anasalado, né? Não fica aquele grave redondo e tal do baixo. Então aqui vou ligar o Amplitube com a simulação desse pedal aqui, ó. Ampless, Bass Driver, né? Ó. Olha só, já melhora demais o som do baixo. Olha só, sem ele. Com ele. Aumentou um pouquinho o volume ali também, mas ele muda o timbre mesmo, tá? Ele dá uma arredondada. E aqui nele a gente tem os controles de equalização, né, ó. Bass, tem o agudo aqui também, presença, que é tipo um médio agudo. Tem o blend, que é pra gente misturar o som sem o processamento do pedal e com o processamento. Então, cara, com isso a gente consegue muita coisa versátil. Tem o drive aqui também dele, às vezes aumentando o drive ali, ele já suja mais, já funciona bem. E tem o level também, que é o volume final, né? Então tem vários controles e dá pra moldar o baixo em várias situações diferentes, que eu curto muito. Muitas vezes, quando eu não quero um baixo distorcido, quero só tirar essa característica de baixo em linha, mas manter um som limpo, eu uso demais esse pedal aqui, que basicamente, cara, ele é baseado no Sansamp, até onde eu sei, né? Que é um pedal de baixo usado há muitos anos e que funciona muito bem, que é muito versátil e não é à toa. Então a gente tem aqui no Amplitube essa simulação do pedal, né? Que funciona muito bem, tá? E é isso que eu geralmente faço no Amplitube. Às vezes eu também gosto de ligar um compressor antes. No baixo tem que testar o que você gosta e tudo mais, né? Mas tem uns compressores aqui bem legais, tá? Ó, eu uso bastante no baixo esse SVX Compressor, tá? Ele é muito legal e eu coloco ele geralmente antes desse pedal. Então se eu fosse usar ele aqui, ó, eu iria colocar ele antes aqui. Posso até tirar o outro pedal aqui para não confundir. Ó, esse aqui é um setup legal para usar o compressor e esse pedal aqui para simular aqui um Sansamp, né? Funciona muito bem, muito top, tá? Nesse caso aqui vou desligar o compressor, que eu não usei nessa música. Próximo plugin que eu gosto de usar é o Dynamo da IK Multimedia, certo? Que é um compressor baseado em um compressor valvulado. Ele tem um som muito legal, ele dá uma arredondada no som e não mata o som do baixo, ele ainda soa natural. E eu coloco ele só para controlar as partes mais altas, né? Então, por exemplo, ó, se eu baixar ele aqui, pode ver que o baixo tá tocando num volume aqui na maior parte do tempo. E nessa parte que é um interlúdio, eu toquei mais forte e ficou bem mais alto, né?
Então nessa parte o compressor vai me ajudar a nivelar isso aqui e deixar o som do baixo um pouco mais constante, sem tanta variação de volume, mas ainda vai soar natural, tá? Então, por exemplo, olha aqui. Ele vai controlar essa parte aqui pra mim, e na parte mais baixa ele quase não faz nada aqui. Curto muito esse compressor. E um outro que eu também gosto muito, que você pode usar no lugar desse, se você não tiver, é uma simulação de LA2A, que é um compressor que, cara, funciona muito bem. Tem da Universal Audio, tem da Waves, tem de várias empresas aí que você pode usar e funciona muito bem também, tá? A ideia desse compressor, pra mim, é ser algo bem natural. Por isso que esse Dynamo funciona bem, o LA2A funciona bem e tudo mais, tá? Lembrando que os plugins que eu tô falando aqui, você pode comprar na plugins.com.br, a maioria dos plugins, né? Na plugins.com.br, usando o meu cupom ARIEL para ter desconto lá e conseguir aproveitar bem demais, tá? Inclusive, você pode parcelar no cartão de crédito e por isso que é legal essa loja. Você consegue parcelar no cartão de crédito do Brasil. Se você vai comprar em lojas internacionais, é mais difícil essa questão e muitas lojas não fazem. Eu acho que nenhuma faz, beleza? Então é isso aí. E agora eu vou mostrar o próximo plugin que, cara, é o plugin que eu mais uso para fazer o drive no baixo. Agora, cara, o CLA Bass, que é o plugin que eu mais uso para trazer drive para o baixo, porque ele tem várias opções, e modulação também, que no caso é um chorus que eu uso, eu gosto bastante de usar nessa vibe de som, né? Um chorus no baixo, às vezes para somar, o baixo soa mais aberto assim, e eu curto muito, tá? CLA Bass, cara, é um plugin muito massa, e eu tô usando aqui, nesse caso, o equalizador dele, que ele traz esse sub aqui, traz um grave a mais para mim, porque quando eu distorci, parece que o grave perdeu um pouco, então eu subi aqui um pouco esse sub, né? Subi o sub. Também usei aqui um compressor para deixar o som mais constante ainda, certo? Que no caso aqui a gente pode selecionar em cada fader aqui, ó, 3 opções para cada controle, né? No caso do outro sub aqui, não tem 3 opções, mas a maioria aqui tem. Eu deixei aqui o compressor nesse spank, tá? E subi um pouco. Então é bem fácil de usar, porque você seleciona o que você quer e sobe a quantidade que você quer no fader aqui de cada processamento. Então, por exemplo, eu tenho o drive aqui também, que tem 3 tipos de drive, de mais suaves até mais agressivo. Eu usei esse do meio ali, Roar, né? E fiz a automação de distorção aqui, da quantidade do drive que eu quero. Eu vou mostrar ali para vocês como que eu faço, tá? E também tem o chorus aqui no final que eu usei e a gente chega nesse som aqui, ó. Mais distorcido. Que eu curto bastante e, cara, ouvindo só o baixo, parece que ele tá muito distorcido, mas no contexto da banda, olha só. O baixo ganha essa presença, né? Ele aparece um pouco mais no meio da banda, no meio das guitarras, e a gente não escuta necessariamente aquele drive todo do baixo, sabe? Isso aí é muito legal e eu curto muito nessa vibe pop rock e tal, funciona muito bem, tá? Tem que cuidar pra não exagerar, mas nessa vibe de som eu curto bastante, certo? E aí o que eu fiz aqui é o seguinte, cara, eu já fiz as automações, tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, tem automação de volume aqui do baixo e tal, e tem também automação do chorus, né? Então, por exemplo, aqui, ó, às vezes eu faço automação do drive também. Por exemplo, eu posso ligar o drive só no refrão, sabe? E aí dá pra fazer esse tipo de coisa. Aqui eu fiz uma automação do chorus. Então, ó, nessa parte que é o interlúdio, que é uma parte mais alta, mais forte da música, né? Ó, o chorus tá ligado. Em outras partes mais baixas, ele não tá ligado, certo? Inclusive aqui, ó, ele tá fazendo essa subida aqui, mas provavelmente foi uma coisa que eu alterei aqui sem querer, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Que não era pra ter isso aqui, era só pra ficar mais baixo lá embaixo mesmo, certo? Ó, vou ajustar aqui. Aí, agora sim. Esse é o desenho mais ou menos que eu faço, que eu fiz nesse caso aqui, né? Ligando mais o chorus só nessa parte do interlúdio e nas outras partes estando mais baixo. Às vezes um pouco mais baixo, às vezes mais alto um pouquinho. Aí depende da música e do que você quer
fazer, né? Mas o legal, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Nesse plugin, os drives que tem são muito legais, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou solar o baixo. Vou colocar aqui no refrão. Ó, vou mudar o tipo de drive, né? De distortion que tem aqui, ó. Nesse grow, ó, ele é mais suave. O roar já é um pouco mais agressivo. E o ripe ali, rip, é mais agressivo ainda. Então depende do que você quer. E aqui no fader é a quantidade, né? Ó. Certo? Inclusive, tá a automação aqui. Eu só não tô conseguindo acessar ela. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Só tava escondido. Mas a automação de distorção tá aqui, tá? Olha só. Eu fiz nessa música mesmo. Aqui no começo tá mais baixo o drive, né? Ó. Tá menos drive. No interlúdio, fica mais drive. E no refrão final, também. Eu gosto disso pra música ter mais vida, né? E nesse caso aqui, o baixo já vai pra mix dessa forma. Então, quando chega na mix, você não precisa ficar preocupado com essas questões de ajustar o drive e tal. Eu já fiz do jeito que eu quero, é isso. Quando chega na mix, o baixo já tá quase pronto. O que eu vou me preocupar na mix é encaixar ele com os outros elementos, né? Mas não ficar me preocupando com os timbres básicos do baixo que eu já resolvi antes, né? Eu acho muito melhor trabalhar dessa forma, porque o som já chega mais lapidado na mix, que é como tem que ser. E o último plugin aqui é um equalizador dinâmico. Nesse caso aqui, eu estou usando o Kirchhoff EQ, que é o equalizador que eu mais estou usando assim atualmente. Ele é muito bom, muito versátil e tal. E cara, você também pode usar outros gratuitos. Um muito bom que você vai conseguir fazer a mesma função, é um pouco mais limitado, mas cara, eu já usei durante muito tempo e funciona muito bem, é o TDR Nova, tá? Que é um equalizador gratuito, funciona muito bem, já tem review aqui no canal, inclusive, e você pode usar sem precisar comprar e tal, só baixar e instalar, funciona no Windows, funciona no Mac e maravilha, tá? O que eu tô fazendo aqui não é cortar agudo, certo? Eu tô usando ele aqui como um equalizador dinâmico, então ele vai cortar agudo só quando o agudo passar do ponto. Não é sempre que eu faço isso aqui, mas nesse caso, aconteceu uma coisa que é muito bom para mostrar para vocês, que é o seguinte. No interlúdio aqui, que o baixo foi tocado mais forte, né? Olha só o que acontece com o equalizador desligado. Olha esse agudo que fica fazendo ali quando toca mais forte, né? Olha só. Porque o dedo toca mais forte ali, às vezes a corda pega mais no captador, enfim. Só por tocar mais forte acontece isso aí. Então eu estou usando o equalizador dinâmico para pegar só nesse trecho que tá tocando mais forte, só no agudo. Então ele deixa o grave solto e controla o agudo que passa do ponto. Ó. Pode ver no gráfico aqui que ele vai baixar ali o agudo só quando tem essas notas mais fortes ali. Só nessa parte, ó. Isso já resolve para mim o som do baixo, né? Ó, se eu desligar, fica esse tic, 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 que me incomoda, entendeu? Já resolve muito bem. Para isso, eu deixei o ataque aqui bem rápido, tá? Para ele pegar esses picos rápido mesmo, deixei em 1 milissegundo ali o ataque. E o release eu deixei mais ou menos em 100 milissegundos para ele não demorar tanto para voltar, né? Então ele comprime e já volta, certo? E com isso a gente consegue transformar o som do baixo, que estava cru desse jeito aqui, ó. Olha só, gravado direto na interface. Agora, com os processamentos. Para mim, muito melhor dentro da característica do estilo e na característica que eu queria. Quando eu gravei e tal, já é o timbre que eu esperava. Isso é muito importante também, porque quando você está gravando e tal, você já procura um timbre, certo? Outro produtor, com certeza, iria fazer outro timbre, porque é outro produtor,
é outra referência e tudo mais. E é isso que faz o som de cada pessoa, né? Então aqui a ideia é mostrar para vocês o que eu gosto de usar. É um setup muito versátil. Então, por exemplo, quando eu quero um som mais limpo, às vezes eu não uso o CLA Bass, ou uso e não ligo o drive dele, e por aí vai, né? Às vezes só esse setup aqui, ó, sem o CLA Bass e sem o equalizador no final, que eu só uso quando precisa, né? Pra cortar esse agudo, ó. Um som mais limpo. Já funciona bem demais, só com um amplitude aqui e um compressor depois, certo? Esse pedal aqui, cara, é animal e eu uso demais. Inclusive, meu pai é baixista, né? Ele tá estudando baixo também no Conservatório de Itajaí e tal, muito legal. E no computador dele, eu coloquei o amplitude lá para ele treinar até com fone e ficar com som melhor. Eu coloquei o amplitude justamente com esse pedal. Que daí ele liga o baixo direto na interface, é fácil de ligar, fácil de usar, e o som já sai mais redondo, mais polido, que pra mim é uma maravilha usar esse tipo de plugin aqui, porque funciona muito bem em várias situações diferentes, e eu uso direto, cara. Quando aparece um baixo que, pra eu mixar aqui, né, de algum cliente e tal, que tá com esse som mais cru, eu já vou lá, pego o amplitude e coloco esse plugin que já funciona. E quando eu quero drive, vou lá no CLA Bass, porque é muito bom, é simples de usar, muito versátil e funciona muito bem, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu quero saber. Se você quiser estudar comigo, tem meu curso aqui na descrição. E se quiser me contratar para produzir, mixar, masterizar sua música, tem um link aqui na descrição também para você entrar em contato e a gente tirar a sua produção do papel, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo, galera.